Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Abrão, professor Davidson. Somos os criadores do site Mundo dos Materiais. Estamos trazendo uma novidade para vocês. Nosso primeiro curso, um curso voltado para os materiais metálicos, o curso Preparação Metalográfica. Esse curso tem o intuito de apresentar todas as etapas de preparação superficial do material metálico, com o intuito aí de ser analisado a sua microestrutura. E esse é só o primeiro de vários vídeos que vão aparecer. Fiquem de olho então no site www.mundodosmateriais.com.br e fiquem de olho aqui também no canal do YouTube, porque sempre vai aparecer novidade. Lá no site, a cada 15 dias mais ou menos, a gente sempre está lançando um texto sobre curiosidades aí de materiais do nosso dia a dia. Então fica de olho, você pode não ter conhecimento nenhum ou você pode ser um expert na área, a gente tem aqui conteúdo para todos vocês. Desejamos a todos um bom curso. Quaisquer dúvidas, só deixar os comentários aí abaixo do vídeo que responderemos. Um abraço a todos e até o próximo curso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Então, começando o nosso curso, né, vamos para uma pequena introdução, né? Então, o que é metalografia, né? Qual que é a sua importância? Então, é de extrema importância para o controle e qualidade dos processos metalúrgicos, né? A técnica metalográfica vai permitir que você consiga avaliar os tipos de tratamentos térmicos que a sua amostra recebeu, também tratamentos mecânicos, variações na sua composição química, e podemos aí, dependendo da sua expertise, chegar mesmo até saber a taxa de resfriamento que o material sofreu. A escolha da nossa amostra, né, tende a nortear todo o processo metalográfico. Por isso que a sua escolha, né, tem que ter aí muita atenção. Temos que permitir que essa pequena amostra, né, represente o lote como um todo. Por isso que é de extrema importância aí você fazer uma boa escolha do seu material. O procedimento da preparação metalográfica para análise microestrutural é de grande importância, pois uma preparação incorreta levará a interpretações aí errôneas da microestrutura, podendo gerar falhas e colocar em risco toda a produção aí do seu lote. Todo o processo metalográfico é realizado em etapas. Cada etapa irá proporcionar aí, lá no final, uma amostra livre de arranhões, uma amostra com uma superfície especular, pronta para ser aí atacada com um reagente específico. Mas quais são essas etapas? A primeira, né, de fato, é a escolha e a localização da seção a ser analisada. A segunda etapa diz respeito ao corte da seção. Como deveremos proceder por esse corte? Né? Como ela será cortada? Será cortada na sua seção longitudinal? Será cortada na sua seção transversal? Então isso também tem que ser muito bem estudado. Né? O terceiro passo, ou a terceira etapa, diz respeito ao embutimento. Esse é uma etapa opcional, pois se sua amostra é grande o suficiente para você manipulá-la, você dispensa essa etapa. Caso você esteja trabalhando com amostras pequenas, o embutimento se torna um artifício para facilitar as etapas posteriores. Após o embutimento, então, passamos para o lixamento, que é justamente a etapa onde iremos escolher, né, quais as granulometrias das lixas a serem utilizadas. Após toda a etapa de lixamento, todas as lixas, passamos para o polimento. Então escolhemos aí o pano correto, o abrasivo correto. Isso vem justamente para retirar, né, os arranhões que as próprias lixas não conseguiram. Então fazemos lá todo o processo de polimento da nossa amostra para garantir aí uma superfície de fato especular. Após esse polimento, lavamos nossa amostra, secamos com álcool etílico, e levamos ao microscópio para ver o quanto especular ou quão especular está a nossa amostra. Feito isso, ela estará pronta para o ataque químico.
né? E o ataque químico ele vem justamente para revelar a microestrutura. Para cada tipo de amostra, para cada tipo de material, existe aí um reagente específico. Tá? Após feito o ataque, podemos de fato aí retirar as imagens, né, de toda a microestrutura. Essas imagens deverão ser armazenadas e aí a nossa amostra a gente pode guardá-la para futuras consultas, né? Mas como que a gente acaba armazenando essas amostras? Normalmente enrolamos ela em pedaços de algodão a fim de evitar aí ao máximo a oxidação superficial da nossa amostra. Em alguns casos passamos até algumas resinas aí a fim de proteger a superfície do material analisado. Mas antes de sair pegando qualquer amostra, né, qualquer peça e já ir lixando, primeiro você tem que ter aí, né, uma atenção sobre a orientação do corte. Né? Da onde que veio essa amostra? Como que ela foi cortada? Em que posição ela foi cortada? Isso tem que ser levado em consideração, pois será muito importante aí na análise final da sua microestrutura. O primeiro corte que temos é o corte longitudinal. Esse corte ele é mais indicado quando eu quero fazer análise de tratamentos de cementação ou nitratação. Quando eu quero fazer análise de profundidade de têmpera ou até mesmo aí verificar a homogeneidade do nosso material. Já o corte na transversal é o corte mais comum de ser realizado. Né? Ele é indicado aí quando a gente quer identificar os tipos de tratamentos térmicos que a nossa peça acabou sofrendo. Também conseguimos analisar a extensão de corte aí de cordões de solda ou até mesmo aí tratamentos superficiais que porventura a nossa amostra acabou sofrendo. Sobre o corte, né, podemos analisar aí os componentes que fecham toda essa etapa. Primeiro é a máquina que vai fazer esse corte. Né? Normalmente aí utilizando uma cutoff, uma policorte, que são máquinas já voltadas para o corte metalográfico. São equipamentos próprios para essa etapa da metalografia. Né? Esses equipamentos já são refrigerados e essa refrigeração é de extrema importância, né? Pois é pela refrigeração que a gente não vai deixar a nossa amostra aquecer e pode mudar a microestrutura ali superficial durante o corte. Por isso que é tão importante a gente se atentar à refrigeração, se atentar ao líquido refrigerante que está sendo usado, averiguar se a policorte não tem algum tipo de entupimento, se está falhando toda essa refrigeração. Então isso é importante. O segundo passo é justamente os discos abrasivos. Né? Os discos também são de extrema importância conhecer os tipos de disco, porque é a partir desse conhecimento que eu vou selecionar o melhor disco para o meu corte. Né? Esses discos, na maioria das vezes, são discos feitos de alumina. Também temos alguns discos diamantados, mas por terem aí um custo elevado, né, acabam sendo aí voltados mais para cortes especiais. Tá? Ainda sobre os discos, né, temos algumas indicações a fazer. Né? Normalmente selecionamos discos duros, né, para cortar metais, ligas metálicas aí de baixo e médio teor de carbono. Né? Normalmente aí materiais mais dúcteis. Né? Já os discos dúcteis, né, já utilizamos aí para cortar ligas metálicas mais duras, né, porque o seu desgaste aí durante o corte acaba repondo novas áreas aí superficiais do corte. Então a gente pode ter uma regrinha simples que vale a pena guardar, né? Então para as amostras duras, né, nossas amostras com uma dureza elevada, utilizamos sempre discos dúcteis, né? E já para as amostras dúcteis, né, utilizamos aí discos mais duros, né? Vale essa regrinha, que é sempre bacana ter isso aí em mente, que ajuda bastante na seleção do disco ideal. Para a preparação de amostras de pequenas dimensões, onde não é permitido, onde a gente não consegue ter aí uma boa manipulação
durante as etapas de lixamento e polimento, será necessário aí se utilizar de um artifício para facilitar esse manuseio, né? Esse artifício é o que chamamos de embutimento, ou seja, o objetivo do embutimento para a análise metalográfica é facilitar o manuseio das amostras durante as etapas de lixamento e polimento. Isso irá garantir que você tenha uma amostra plana, polida e sem ter aí grandes dificuldades nessas etapas subsequentes. Por isso, se faz necessário o uso do embutimento somente quando você não consegue manipular aí a sua amostra de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente. E no mercado temos alguns tipos de embutimento. Temos o embutimento a quente, no qual utilizamos quase sempre o baquelite, um material termofixo, que necessita aí de uma alta pressão e temperatura para que se possa ser moldado. Então utilizamos um equipamento que a gente chama de embutidora. Esse equipamento tem o seu diâmetro limitado, então muitas vezes, dependendo da geometria da amostra, não conseguimos fazer um embutimento. Por isso temos outro tipo de embutimento, que é o embutimento a frio, onde utilizamos resinas bicomponentes, no qual aí colocaremos num molde qualquer, embutir na nossa peça sem nos preocupar com a sua dimensão. Então vai depender do tipo de amostra que você esteja trabalhando, o tipo de material. Muitas vezes o seu material não pode aí aquecer muito, então você acaba optando pelo embutimento a frio. E temos até embutimentos aí com resinas condutoras, caso você deseje depois realizar microscopia eletrônica de varredura, seria aí uma opção que o próprio mercado te oferece. A etapa de lixamento, sem dúvida, é uma das mais importantes no processo de preparação metalográfica. É nessa etapa que os riscos grosseiros serão retirados por diferentes tipos de lixas utilizadas nesse procedimento. É nessa etapa que possíveis alterações microestruturais produzidas durante o corte serão removidas. Com isso, temos aí no mercado diferentes tipos de maneiras de se produzir ou de se fazer a etapa de lixamento. Podemos utilizar lixadeiras automáticas, nas quais o operador simplesmente coloca a sua amostra e depois de um tempo retira, sem aí nenhum risco, toda preparada, toda já pronta para o polimento. É justamente esse tipo de equipamento que produz os melhores resultados, pois ele sempre vai ter aí uma boa reprodutibilidade. Porém, essa não é a realidade da maioria aí dos operadores que fazem aí a etapa de lixamento, a preparação metalográfica. Com isso, temos as lixadeiras manuais, onde o processo deverá contar com a experiência do operador, pois fica muito difícil medir a pressão aí colocada na amostra entre uma lixa e outra. Além disso, toda vez que o operador retirar a amostra para examinar sua superfície, corre-se o risco de produzir novos riscos, caso essa amostra não seja posicionada da mesma maneira que ele retirou. A etapa do lixamento é realizada com diferentes tipos de lixas, para as quais cada uma terá sua granulometria específica, diminuindo assim a espessura desses riscos, sempre tendo aí riscos superficiais cada vez menores. Esses diferentes tipos de lixas é que iremos aí analisar no próximo slide. Depois de embutido, caso for necessário, avançamos aí de fato ao nosso lixamento metalográfico. Essa etapa é de extrema importância, porque é ela que vai nos dizer lá no final se sua amostra contém muitos riscos ou não. Normalmente seguimos aí uma sequência de lixas durante o lixamento metalográfico. Então, podemos começar aí com lixas de 120, passando para 240, 320, lixa 400, 600, podemos chegar a lixa 1000 ou 1200, às vezes não temos a 1000, mas temos a 1200. Em alguns casos,
avançamos a 1.500, a 2.000 quando a gente está utilizando para materiais não ferrosos, né, como titânio, alumínio, que necessita aí de uma atenção um pouco mais redobrada. Mas para aços comuns aí, convencionais, avançamos até a lixa de 1.200, tá? No entanto, a grande sacada é na hora que a gente vai trocar de uma lixa para outra, né? Qual que é a sequência? Então já sabemos toda a sequência, mas o que eu faço quando eu troco de uma lixa 220 para uma 320, por exemplo, né? O que nós fazemos, e que é uma boa prática metalográfica, é girar a sua amostra em 90 graus, em 45 graus. Por que fazemos isso? Para garantir, né, visualmente, que todos os riscos da lixa anterior sumiu. Então, imagina se tivesse todos na mesma direção, a gente não conseguiria definir, né, ou separar qual risco que está ali. É da lixa anterior? É da nova lixa? Por isso que fazemos essa artimanha de girar na 90 graus a nossa amostra, né, a cada etapa de lixa. Isso garante visualmente que todos os riscos da lixa anterior vão desaparecer. E assim eu vou avançando. 320, giro 90 graus. 400, giro 90 graus. A 600, giro 90 graus. Isso é de extrema importância. Outra coisa bem importante também é garantir a refrigeração. É estar toda hora ali a nossa lixa, né, que é uma lixa d'água, tá úmida. Por quê? Se tiver seco, né, ela vai acabar riscando ainda mais a nossa amostra. Então temos que garantir que tem água corrente ali, sempre lavando, né, a nossa lixa dos resíduos que ela vai soltando mesmo, para garantir aí um lixamento mais limpo. Então não se esqueçam, né, sempre gire a sua amostra 90 graus. Isso garante aí que os riscos anteriores, quando você for analisar e ver a sua amostra, eles desapareceram. Ou seja, o que está ali é o risco feito por aquela lixa, né? A lixa 600. E vocês também vão perceber que a lixa vai deixando os riscos cada vez mais sutis, né? Até chegar lá a 1.000, 1.200, 1.500, você já começa a ver aí uma imagem meio especular da sua amostra. Isso quer dizer que você está justamente fazendo um bom lixamento, né? Isso vai proporcionar depois lá um polimento mais tranquilo e mais rápido, tá? Sobre os abrasivos, né, podemos ter aí diferentes tipos aí de materiais para realizar o procedimento de polimento. Os mais conhecidos são a pasta de diamante, no qual temos diferentes granulometrias, e para diferentes granulometrias deveremos utilizar diferentes panos de polimento. Também temos aí a suspensão em alumina, no qual ela é muito mais barata, podendo ser utilizadas no dia a dia, né? Não teremos aí o acabamento tão bom quanto o da pasta diamante, porém aí ele é bem mais barato e acaba sendo aí interessante de se utilizar aí no dia a dia. Caso queira um acabamento mais refinado, aí sim a pasta diamante é a mais recomendada. Também temos outros tipos não tão comuns, mas bastante utilizados para não ferrosos, por exemplo, né? Temos a sílica coloidal, que é um abrasivo muito utilizado aí na preparação metalográfica de ligas de titânio, né? Mas é bem mais específico, porém dá um acabamento muito mais interessante, muito mais refinado aí para esses tipos de ligas. Uma dica muito importante é que assim que a sua amostra sair lá do lixamento, né, você lave ela com água em abundância para tirar todos esses resíduos da lixa, né, todas essas partículas, para você evitar de levar isso para o polimento, que com certeza isso vai afetar lá, pode riscar a sua amostra e você ter trabalhos aí adjacentes. Então não se esqueça, lave a sua amostra, depois jogue álcool, seque e aí em seguida leve para o polimento. Agora na etapa de polimento, né, é uma etapa importante e algumas dicas são sempre válidas, né? Primeiro, né, sempre deixe aí
a torneirinha aberta com gotejamento, caindo um pouquinho de água só, enquanto o seu prato fica girando. Essa água vai arrastando o abrasivo, não deixe em excesso, porque senão, se você estiver utilizando alumina, por exemplo, ele arrasta muito rapidamente e você fica sem o abrasivo. Então deixa lá um gotejamento, não enche lá de alumina. Se estiver utilizando pasta de diamante, não coloca muita pasta de diamante, porque você vai estar desperdiçando e você só vai complicar isso, só vai demorar mais o seu polimento, né? Quanto à pressão, né? No início você pode aplicar uma pressão um pouco mais forte, né? Justamente para tirar eventuais riscos aí que veio lá da lixa. Então você faz aí umas pressões. Você pode utilizar todo o pano, então, diferente da lixa que sua amostra ficava parada, no pano não, né? Você movimenta toda a sua amostra em toda a extensão do pano, pode ir girando a sua amostra também, isso garante que o pano vai tirar todos os riscos finais lá que veio da lixa, vai colocando aí novos abrasivos. Se você estiver utilizando pasta de diamante, às vezes uma dica é colocar uma ou outra gotinha de detergente, porque isso faz com que ela deslize melhor, né? Deslizando melhor, você não carrega muito aí do abrasivo. Então são dicas aí do cotidiano que a gente acaba aprendendo, né? O importante é você não demorar muito no polimento, né? Se você estiver demorando muito, isso quer dizer que você não teve um bom lixamento, né? Um bom polimento aí você não perde muito tempo e você já vê aí que a sua superfície já está especular, tá? Não se esqueça que depois você tem que lavar a sua amostra, você tem que secá-la com álcool, depois pegar um secador aí para tirar todo, evaporar, porque isso acaba manchando lá no ataque químico, tá? Então tome cuidado aí que o polimento vai dar certo. Depois do polimento, teoricamente nossa amostra já está pronta para o ataque químico. Porém, devemos nos atentar a algumas coisas, como a limpeza da nossa amostra. Temos que garantir que a sua superfície estará limpa, né? Por isso que lavamos a amostra depois do polimento, para garantir toda a retirada do abrasivo, né? Para que ela fique bem limpa. Com água corrente, limpamos bastante nossa amostra. Depois, para ajudar a secar, jogamos álcool, né? Depois levamos aí no secador e aí sim nossa peça está pronta para uma análise micrográfica ou macrográfica, né? Se estivermos querendo analisar no macro, né, devemos fazer isso antes do ataque químico, como por exemplo análise de inclusões, né, ver todos esses aspectos. Isso tem que acontecer antes do ataque químico. Após o ataque químico, só iremos identificar o micro, né, que são as suas microestruturas, microconstituintes, fases, tratamentos térmicos e por aí vai, né? No macro, antes do ataque, isso que a gente não pode deixar aí de ressaltar. Então, com isso, nossa peça já está pronta para receber aí o reagente específico para revelar a sua microestrutura. Por fim, temos o ataque químico. Mas o que é o ataque químico, né? Seu objetivo principal é revelar, né, as fases, revelar de fato a microestrutura do material, né? Seus contornos de grãos, como se comporta, né, se teve algum tratamento químico ou mesmo termoquímico. Isso ocorre, né, quando um reagente é colocado em contato com a superfície da peça. Esse reagente acaba causando uma corrosão local, quase sempre nos contornos de grãos aí, e aí por diferença de coloração junto ao microscópio conseguimos identificar aí as diversas fases, né, os diversos tratamentos térmicos que possivelmente aí nossa peça sofreu. Muitas das técnicas utilizadas é por meio de imersão. Mas como que ocorre, né? Então o reagente é despejado, né, numa cuba, uma quantidade que dê para mergulhar a nossa amostra, né? Pode ser utilizado vidro relógio, e aí de fato nossa amostra é imersa na solução, né? Muitas vezes a gente acaba movimentando nossa amostra, que é para facilitar que todo o reagente
cubra a superfície, evitando aí bolsões de ar, e se porventura vier a ter esses bolsões de ar, ter algumas partes aí que não vai ter o contato direto com o nosso reagente. Outra coisa que é muito importante é a utilização de EPIs. Isso irá evitar aí queimaduras, irá evitar aí muitos problemas que podem ser ocasionados dependendo do tipo de reagente que nós estivermos usando. Tá? Então, esse ataque aí tem que ocorrer com toda a tranquilidade, com toda a segurança possível. Logo depois do ataque, lavamos a peça, que é para cessar esse processo de corrosão, esse processo de reação com a nossa superfície. Após isso, colocamos bastante álcool também, que é para facilitar no processo de secagem, para garantir que nossa superfície não estará manchada, e isso pode aí nos levar a uma análise errônea lá no microscópio. Mas qual é o tempo necessário e suficiente da nossa amostra imersa no reagente? Isso é muito relativo, né? Pois algumas amostras ficam 2, 3 segundos, outras têm que ficar 2, 3 minutos, né? Dependendo do tipo de reagente que estamos utilizando, mas devemos ficar atento a duas questões. A primeira, se deixarmos longos períodos logo de início, corremos o risco da nossa amostra queimar, ou seja, ela fica completamente escura, não conseguimos enxergar nada lá no microscópio. Se deixarmos pouco tempo, o máximo que vai acontecer é ficar bem clarinho a microestrutura, né? Mesmo com falhas poucas, né? Enxergando aí algumas coisinhas. Então é preferível começar com um tempo menor e ir lá de pouco em pouco, colocando reagente, deixando 2, 3 segundos, até ter aí uma visão suficiente e clara da nossa estrutura. Pois, caso ocorra a queima, deveremos aí fazer todo o polimento aí e todo o ataque para que possamos ter aí uma boa visão da nossa microestrutura. Então a dica é começar aí com tempo mínimo, 2, 3 segundos, 10 segundos, né? Muitas vezes consultando aí algumas tabelas e aí aumentando aos poucos para garantir aí a visualização bem sucedida da nossa microestrutura, evitando uma queima e retrabalho aí por muitas vezes deixar o tempo excedente. Ainda falando sobre o ataque químico, né? O reagente mais comum aí, mais utilizado para a revelação microestrutural, principalmente dos ácidos, né? É o nital. Né? O nital nada mais é que uma combinação aí do ácido nítrico, né? Mais o álcool etílico, né? Ácido nítrico aí a 2%. É um dos reagentes mais utilizados, pois oferece aí um risco menor aí à saúde do operador, também economicamente frente aos outros reagentes ele é mais econômico, ele é mais barato, mais fácil de se encontrar, porque alguns reagentes você tem que ter autorização de certos órgãos regulamentadores, tem que ter aí autorização do Exército, autorização da Polícia Civil para ser comercializado. Por isso que o nital aí não tem toda essa burocracia, passa a ser bastante utilizado. Mas aqui no nosso e-book, né, deixaremos aí uma série de ataques específicos, né, uma série de reagentes, para que você possa consultá-los e ver aí a sua aplicação. Né? Porque normalmente cada material tem aí um reagente específico para ser revelado a sua microestrutura ou até mesmo aí alguns constituintes mais específicos que você queira estar analisando. Então não deixe aí de acessar o nosso e-book, que vai estar aí o link aí no card também, e baixe ele, terá aí mais informações aí, entre outros detalhes que não entrou aí durante aí a nossa apresentação, durante aí o nosso curso. Então vale a pena acessar, baixar e dar uma lida. Com isso chegamos ao final do nosso curso voltado aí para a preparação metalográfica,
Gostaria de agradecê-los bastante por nos ter acompanhado. Peço que divulguem esse material. Acessem a nossa plataforma www.mundodosmateriais.com.br e acompanhem novas novidades, que com certeza teremos aí outros cursos disponíveis, além dos nossos textos aí quinzenais. Um grande abraço e até o nosso próximo curso.